Saudações a todos. Este vídeo faz parte do curso de Introdução à Informática, que se encontra no site Central Aprendiz, www.centralaprendiz.com.br. Hoje nós vamos apresentar as partes do computador, vamos apresentar como é que essas partes interagem entre si. Apesar do curso não ser de manutenção de computadores, você vai ter uma ideia de como funcionam essas partes integrantes do computador. Então aqui nesta bancada nós temos as partes principais para que o computador possa funcionar. Temos aqui a placa-mãe, que recebe a ligação entre todos os componentes. É interessante dizer que na placa-mãe existe uma memória chamada memória ROM, que quer dizer memória somente de leitura. A memória somente de leitura, ela guarda todas as configurações do computador. E essa memória está em um chip da placa-mãe. Ok? Está em um chip da placa-mãe. Bom, o que é que ela guarda? Ela diz para o computador que existe a memória RAM de 1 GB ou de 2 GB. O processador, que tipo de processador existe nesse computador. Qual é o tamanho do disco rígido. Se existe uma unidade de DVD. E todos esses componentes eles são guardados, essa configuração básica do computador ela é guardada nessa memória ROM. Nós vamos montar estes componentes, vamos fazer uma ligação entre si fora do gabinete, que é a caixa onde eles ficam instalados. Nós vamos fazer uma montagem aqui e vocês vão ver como é que eles funcionam, entre si. E vamos ligar, vou colocar um monitor, então você vai ver a interação entre esses componentes fora do gabinete. Ok? O curso Central Aprendiz apresenta em um dos cursos, em um dos seus módulos, o curso de Introdução à Microinformática. A placa-mãe é apresentada na aula 7. O processador é apresentado na aula 8. A memória, que é apresentada na aula 6. E cada aula do curso apresenta uma explicação mais detalhada sobre cada item, sobre cada componente. Ok? Então nós vamos começar a fazer a montagem. Vamos montar inicialmente, conectar o processador na placa-mãe. Aqui eu tenho o processador, o local onde ele é conectado. Eu tenho que observar a posição correta dessa conexão. Existe no processador uns guias laterais que se encaixam no slot de conexão. Então eu tenho que observar e com calma, com cuidado, fazer o encaixe. Fiz o encaixe e travo o processador. Então agora o processador está conectado na placa-mãe. O processador, a sua função é realizar todos os cálculos matemáticos, cálculos aritméticos e interpretar as instruções que são criadas nos programas. Por exemplo, no Word ou no Excel, quando você abre um documento ou fecha um documento, você na verdade está mandando instruções para o processador que realiza
tais instruções. Então, qual a função do processador? Realizar todas as instruções dos sistemas, dos programas que são guardados nas memórias. Ok? Realiza também as operações matemáticas, os cálculos. Então, nós dizemos que o processador é o cérebro do computador, porque é ele que realiza o processamento propriamente dito. Ok. Nós temos também um componente que é fundamental para o funcionamento do processador, que é o cooler. Sua função é resfriar o processador para que ele não seja danificado com a alta temperatura que é gerada no sistema. Ok? Eu vou então fazer a inclusão do cooler. Ele é formado por essa parte de alumínio que faz a captação do calor do processador e esse ventilador, esse pequeno ventilador que ajuda também na refrigeração. Existem outros tipos de cooler. Esse aqui é utilizado na geração a partir do Pentium 4, ele foi muito utilizado. Agora eu estou conectando o cooler na placa-mãe. Para fazer o encaixe. Depois de encaixado, bem encaixado, eu faço a conexão aqui do cooler na placa-mãe para que o ventilador possa funcionar e executar sua função de refrigeração. Existe uma marcação chamada CPU Fan na placa-mãe, que é onde nós conectamos o ventilador. Então aqui eu tenho o processador, em cima do processador temos o cooler de refrigeração do processador. Agora nós vamos conectar a memória RAM, Random Access Memory, memória de acesso randômico. Ou seja, nessa memória, vamos explicar a função dela. Qual é a função da memória RAM? Ela recebe as instruções temporariamente que estão armazenadas nos discos permanentes. Estão armazenados, os programas armazenados, por exemplo, em um pendrive ou em um disco rígido, que é uma memória permanente, na hora da sua execução, ela é armazenada na memória RAM e o processador então pega essas instruções para realizar o processamento. Ou seja, o sistema, um programa, ele não é direcionado do disco direto para o processador. Ele é direcionado do disco para a memória RAM e então da memória RAM ele é executado pelo processador. Essa é a função, a interatividade entre a memória permanente, que é o disco rígido, a memória RAM e o processador. Então quando você liga um computador, o sistema operacional, que é o programa principal, ele que está guardado no disco rígido, ele sai desse disco rígido, é armazenado na memória RAM e é processado então essas instruções pelo processador. Aqui nós vamos encaixar a memória RAM na placa-mãe. Memória RAM encaixada, existem umas travas que utilizamos. Me certifico que ela está bem encaixada. Ok, então agora nós temos processador, memória RAM. Agora vamos conectar o disco rígido, que é onde fica armazenado todos os programas. A função do disco rígido é guardar os programas do computador. O Windows 7, o Word, o Excel, todos os programas, os jogos, são todos armazenados, guardados nesse disco rígido. Ok? E como é que é feita essa ligação?
a partir dos cabos lógicos. Aqui nós temos dois cabos lógicos, são cabos chamados de para ligação SATA. Isso aí nós não vamos entrar em detalhe porque o curso na verdade ele não é de manutenção, é um curso de introdução à informática, então nós vamos conectar o cabo lógico no disco rígido e na conexão SATA da placa-mãe. Temos aqui agora a ligação do disco rígido com a placa-mãe. Programas são armazenados no disco rígidos, que são direcionados para a memória RAM, que são processados pelo processador. Ok. Bom, mas eu tenho também a unidade de DVD. A unidade de DVD também é ligada à placa-mãe por um cabo SATA. O mesmo cabo, tipo de cabo que liga o DVD, liga o disco rígido. E eu então vou conectar esse DVD em outra ligação SATA da placa-mãe. Ok. Temos a ligação do disco rígido, do DVD, os dois, ambos conectados na placa-mãe. As conexões estão esperando agora a alimentação de energia. Nós temos aqui o disco rígido, a unidade de DVD, ambas conectadas à memória RAM, o processador, todos conectados na placa-mãe. Bom, só que para que esse sistema funcione é necessário energia elétrica. É necessário receber a energia elétrica e na voltagem correta para a placa-mãe e seus dispositivos. Então existe um componente que é responsável por receber a energia do poste, a energia da rede elétrica e transformar essa energia na energia apropriada para o computador, ou seja, para a placa-mãe e seus componentes. E esse componente é a fonte de alimentação. A fonte de alimentação recebe a energia da rede elétrica e através dos cabos de alimentação distribui essa energia para o sistema. Então vamos conectar a fonte na placa-mãe e nos componentes necessários. Estou conectando agora o alimentador, o cabo que faz a alimentação de energia na placa-mãe. Existe uma posição correta, você não tem como errar. Fiz então a conexão do cabo. O alimentador do processador também eu conectei. Eu tenho que também conectar a alimentação do disco rígido. Todos esses cabos vêm da fonte de alimentação. Falta também fazer a conexão da alimentação do DVD, da unidade de DVD. Ok. Quem distribui a energia para a memória e para o processador é a própria placa-mãe, que recebe a energia desse conector, que foi o primeiro conector. Temos então a nossa placa montada com cooler, embaixo do cooler o processador, memória,
RAM. Aqui onde nós vamos conectar o teclado e o mouse. O mouse também pode ser conectado na porta USB, isso é explicado no curso. Aqui vamos conectar o monitor de vídeo. É através dessa conexão que a imagem gerada na placa de vídeo da placa-mãe é enviada para o monitor. Aqui nós temos as conexões de som, de áudio, entrada e saída de áudio. Nós temos então o HD ligado na placa-mãe, DVD-ROM. Aqui a fonte de alimentação. Vamos conectar o teclado, conectar o vídeo. Aqui nós temos um gabinete montado e todos esses componentes dentro do gabinete. A memória, cooler, o disco rígido, a fonte de alimentação. Atrás do gabinete, a fonte de alimentação vai receber a energia através dessa ligação, dessa entrada. Mais embaixo a saída da placa-mãe, onde nós temos, que eu acabei de mostrar, aqui o sinal de vídeo, teclado, mouse, as portas USB, portas de entrada e saída de áudio. Vamos conectar o teclado. Vamos conectar a saída de vídeo para o monitor. Vamos conectar o mouse. Então nós temos aqui teclado conectado, mouse conectado, teclado, mouse, monitor de vídeo. Agora eu vou conectar a fonte de alimentação. Conectando a fonte de alimentação. Temos então os dois cabos de energia. Um que sai da fonte de alimentação, que vai alimentar o sistema, a placa-mãe e seus componentes, o disco rígido, o DVD, e o outro específico para o monitor, para a tela. Os dois serão conectados na rede elétrica. Vamos agora ligar o nosso computador. Para ligar o computador, como ele não está instalado em um gabinete, eu vou utilizar essa chave para ativar o pino de starter, que é como se eu apertasse no botão start do gabinete. E vamos ver se o nosso computador vai funcionar corretamente. Para que ele funcione, é necessário que nesse disco rígido exista o sistema operacional. Quando ele iniciar esse sistema operacional que está no disco rígido, vai ser direcionado para a memória RAM e vai ser então processado pelo processador. Lembre-se que na placa-mãe existe uma memória chamada memória ROM,
que guarda a configuração de todos os componentes. Vamos lá. Startei o meu sistema. Está iniciando o sistema operacional. Aqui nós temos o cooler em funcionamento, ou disco rígido. Então, iniciou o Windows 7, que é o sistema operacional que está instalado nesse disco rígido. As ligações atrás, o vídeo, teclado, mouse. Dispositivo de saída, existe, no caso aqui, dispositivo de entrada, que é o teclado. O nosso curso centralaprendiz.com.br fala sobre os dispositivos de entrada e de saída. Aqui eu tenho o teclado como um dispositivo de entrada, o monitor como um dispositivo de saída, mouse, dispositivo de entrada. Então aqui nós finalizamos então a nossa explicação sobre hardware, sobre introdução à microinformática do nosso curso que se encontra em Central Aprendiz, www.centralaprendiz.com.br. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.